Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Beatriz, Gabriel, professora Mari. Pessoal, quem puder ligar as câmeras, professora Patrícia, quem puder ligar as câmeras aí para a gente ir conversando. Que bom rever vocês. É o nosso primeiro webinar aí, né? Depois do ENEB, depois do encerramento do ciclo. Então já estamos começando aí a todo vapor com essa nova oportunidade. Estou muito feliz de ter vocês aqui. A gente deu aí alguns minutinhos para o pessoal entrar. A gente já vai começar a nossa apresentação e vou pedir para vocês compartilharem aí no grupo do WhatsApp do time Enactus de vocês, com as lideranças, com os membros, no time da própria universidade também, no time não, no grupo da própria universidade, porque hoje a gente tem aqui uma oportunidade que é aberta para todos os estudantes universitários do Brasil. Então, essa é uma oportunidade rara na nossa rede, né, onde a gente pode aí convidar pessoas que ainda não fazem parte da Enactus para participar dessa oportunidade, que é o Prêmio Geração 360 Graus, que já está na sua segunda edição. Então, a ideia aqui hoje é a gente passar pelos principais pontos, passar pelo edital, pelo formulário de inscrição e tirar aí as dúvidas que vocês possam ter durante a nossa apresentação, tá bom? Então, para que esse momento seja realmente fluido e, enfim, realmente vale a pena, eu preciso que vocês participem e mandem as dúvidas de vocês, tanto no chat ou também aqui na conversa, enquanto a gente vai apresentando para vocês, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, mas antes a gente tem um convidado aqui muito especial, que é o Bruno. O Bruno ele está representando o Instituto Horizon Social aqui hoje, que é o nosso parceiro, né, que está rodando o Prêmio Geração 360 pela sua segunda edição. Eu queria convidar o Bruno aí para dar uma boa noite para vocês, também falar um pouquinho sobre o Instituto Horizon Social. Então, Bruno, eu sei que o Bruno estava com um probleminha de câmera, que ele não estava conseguindo ligar, mas eu acho que o microfone dele está funcionando. Então, Bruno, se você tiver aí, quiser se apresentar, dar um oi para o pessoal. Quem esteve no Eneb e participou da Feira de Carreiras também conheceu o Bruno, ele estava lá, né, recebendo vocês. Então, Bruno, se você tiver por aí, quiser já falar um oi pro pessoal. Carol, estou tentando entrar pelo celular para ver se eu apareço. Veja aí. Tá, Eu vou beleza, sair. então. Veja se eu vou aparecer. Beleza, vamos ver aqui se o Bruno vai conseguir ligar a câmera dele. Pessoal, enquanto isso, mandem aqui no chat de onde vocês estão falando, qual o time. Não sei se é todo mundo que é habituado pelo Zoom, mas aqui no Zoom tem como você renomear, colocar o seu nome aqui no Zoom e dá para você colocar o seu time. Então a gente sempre pede para vocês colocarem aí o nome de vocês e um tracinho o time Enactus de vocês. Aqui, por exemplo, o meu time Enactus é Enactus Brasil, né? Então eu botei aqui Ana Carolina, tracinho Enactus Brasil. Então, se vocês puderem aí colocar também o nome do time para a gente entender quem está aqui na chamada com a gente. Eu já vi ali que a câmera do Bruno deu certo, porque agora eu estou vendo ele. Então, Bruno, se você puder falar um oi para o pessoal e apresentar um pouquinho do Instituto. Eu vi também que a Cíntia está aqui na chamada, a Cíntia também é do Opa, Instituto Horizon Social. Então, Cíntia, se você quiser dar um oizinho também para o pessoal, fica à vontade, tá bom? Cíntia, tá por aí? Então, eu Tô, vou falando daqui a sim, pouco. gente, consegui vir aqui um pouquinho. Tô eu e a Laura, ela já vai ser uma Enactus no futuro, né? Mas muito obrigada aí pela participação e disponibilidade de todos e todas. É com muita alegria que a gente lança o segundo prêmio Geração. E o Bruno é o nosso líder aí desse projeto, junto à Enactus, então ele vai contar um pouquinho aí do Instituto, como é. Mas de qualquer forma, gente, se inscrevam, estamos muito animados aí para essa nova rodada e um grande abraço aí para todos. Valeu, Cíntia. A Laura tá cada vez mais a sua cara, viu? Gente, então, boa noite para todo mundo, Carol, todo mundo aí da Enactus. Desculpa pela falha técnica, meu computador resolveu não querer funcionar a câmera, então estou aqui pelo celular. Vocês estão me escutando bem? Tá tranquilo? Tá bom? Então Estamos sim. tá.
Legal, gente. Então, não vou me alongar muito, que eu acho que a intenção do webinar é a gente conversar sobre as inscrições, mas como a Carol já citou, né? Nós estamos aí na segunda edição do Prêmio Geração 360, é uma parceria aí entre Enax Brasil e Instituto Olhos no Social. A gente estava lá no Eneb, talvez tenha visto algumas pessoas por lá, seja na vivência, nas ligas, enfim, na feira de carreiras, né, na Axmol, estive passando por lá, foi meu primeiro Eneb, foi muito legal participar e ter contatos com vários times Enactus. E o Prêmio Geração 360, a gente buscou Enactus, que a gente no Instituto tem alguns eixos de atuação, seja com educação ambiental, com desenvolvimento de comunidades, eventos culturais, e um eixo que a gente chama de jovens talentos, que a ideia é justamente a gente buscar jovens talentos que estejam trabalhando ou querendo pesquisar ou trabalhar com economia circular, que é a base do nosso trabalho, é a base do trabalho da Horizon, que é a empresa que mantém o Instituto, né? No nosso caso, mais voltado à questão dos resíduos, né? Tratamento de resíduos, reaproveitamento, repensar o design de produtos para que eles sejam mais duráveis, sejam mais reaproveitáveis, enfim. Um pouco desse universo que é a economia circular, que a gente não vai conseguir falar sobre isso exatamente hoje, mas temos aí um livecast. Depois não sei se a gente pode anunciar, Carol, ou é surpresa. Bom, tá no edital, então acho que pode. No dia 20, quarta-feira que vem, a gente vai ter um livecast para debater o tema da economia circular, então já fica o convite para quem quiser assistir. Vai ser às 2h30, né, se não me engano, mas a gente vai estar divulgando também para vocês, tá? Então a gente buscou a Enax justamente, ó, a gente quer chegar nas universidades, reconhecer jovens que estejam aí pesquisando, criando negócios, projetos, enfim, projetos de pesquisa e extensão com alguma temática da economia circular, e foi quando a gente lançou o edital do Geração 360. Então, essa segunda edição, a gente já ampliou um pouco, né, a abrangência, quais territórios podem se inscrever. Na verdade, qualquer um pode se inscrever, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas os projetos eles devem acontecer em algumas regiões, né, específicas, que é onde a gente atua enquanto Instituto Horus Social, mas qualquer um pode se inscrever, a gente vai falar sobre isso agora também, tá? E aí, dúvidas que vocês tenham, acho que a Nax está aí, Carol, Gease, para dar esse apoio, mas podemos disponibilizar o nosso contato aí também do Instituto, se quiserem conversar um pouquinho mais sobre o tema da economia circular ou sobre o próprio Prêmio Geração, estamos aí à disposição, então não vou me alongar muito, vou deixar agora a Carol ir apresentando um pouquinho sobre esse processo de inscrição e no final a gente pode também bater mais um papo, tirar dúvidas, enfim, estamos aqui para acompanhar vocês do início ao fim. Então, mais uma vez, agradecendo a todo mundo que está assistindo, com mais de 30 pessoas já aqui, que legal. E, Carol, obrigado aí por passar, desculpa as falhas técnicas, mas vamos seguindo. Imagina, Bruna, a gente que agradece a presença de vocês, também a parceria. Pessoal, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, tá? A gente tem alguns slides com algumas informações importantes. Além disso, todas essas informações que eu vou estar passando para vocês, elas já estão disponíveis no nosso site e também no nosso edital, tá? Tudo que vocês precisam saber tá lá no nosso site, que redireciona vocês tanto para o nosso edital quanto também para o nosso formulário de inscrição. Então, aqui é realmente para tirar as dúvidas, porque todas essas informações vocês já têm acesso, tá bom? Vou apresentar minha tela aqui para vocês. Vocês só me confirmem, por favor, se vocês já estão vendo ela. Acho que vocês já estão vendo aqui, né? Agora sim, Carol. Eu já estou vendo. Bom, então bora lá para nossa apresentação. Deixa eu ver se eu consigo ligar a câmera aqui do meu outro dispositivo, porque ele me proíbe de aparecer quando eu compartilho aqui. Bom, vamos lá então para algumas dicas e boas práticas, mas por último, gente, olha aí, eu já tô trocando o final pelo começo, hoje eu tô doida, vocês me desculpem. Bruno, não é surpresa, já tá no nosso edital, já tá todo mundo aí, né? Espero que ansioso para o nosso livecast com especialistas. Então, para marcar, né, não digo nem o início, mas enfim,
marcar com chave de ouro mesmo a nossa segunda edição do Prêmio Geração 360, a gente vai ter o nosso livecast com especialistas, que esse ano tem aí uma temática super em alta, né? Quem foi para o Eneb participou do último dia do evento, que foi no palco da COP30, já sabe muito do que a gente está querendo trazer para vocês aqui, que é a relação com as mudanças climáticas. Então, o nosso livecast vai ter o tema de a economia circular e o combate às mudanças climáticas. E vamos ter aí especialistas convidados de peso, tá? Só o pessoal aí que realmente entende muito do assunto e que realmente está fazendo as coisas acontecerem para esse combate às mudanças climáticas. Então vai ser um bate-papo muito rico, também com momentos inspiracionais, né? A gente está falando aqui de um hackathon, então tenho certeza que vai surgir aí vários insights para você e o seu time desenvolver um novo projeto que possa auxiliar aí nesse combate às mudanças climáticas. Então, o nosso livecast ele acontece no dia 20 de agosto, já chegando aí, né, sem ser essa semana, a próxima, às 2h30 da tarde, tá? O horário de Brasília, via o nosso Instagram. Nosso Instagram não, gente, nosso YouTube. Tô falando que hoje eu tô confusa aqui, é só para pegadinha para ver se vocês estão prestando atenção. Live é via YouTube, tá, gente? A gente vai mandar o link para vocês tudo certinho. Fiquem atentos. Vai ficar gravado, mas lembrando que todas as nossas oportunidades, as nossas lives, elas sempre contam ponto para o time de destaque. Agora que o ciclo finalizou, a gente está começando o ciclo 2025-2026. Cada oportunidade vai valer uma nova pontuação e já vai contar para o time de destaque também desse novo ciclo. Então, se o seu time aí voltou do Eneb com gás para levar todas as premiações e, além disso, ser reconhecido como um time de destaque da nossa rede, já fica aí a primeira oportunidade para você marcar a sua pontuação. Na verdade, a primeira oportunidade para marcar essa pontuação está sendo hoje, porque vocês vão ter o formulário aí de presença que também já vai começar a pontuar no time de destaque. Então, dia 20, às 2h30 da tarde, a gente se encontra por um encontro especial, um livecast com especialistas para falar de economia circular e o combate às mudanças climáticas, tá? Espero que vocês já tenham printado essa tela, mandado no grupo do time de vocês para participação. Bom, o Bruno já falou aqui um pouquinho sobre o Instituto Horizon Social e vamos lembrar, então, quais são as principais ODSs que a gente trabalha dentro do Prêmio Geração 360. Falando de economia circular, não tem como não falar sobre a ODS 12, consumo e produção responsável. Então, essa ODS é a principal e a gente tem aí duas ODSs que são secundárias. A ODS 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico, e a ODS 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura. E quando a gente está falando disso, muitas vezes a gente pensa que economia circular é só reciclagem, ou a gente associa a isso. Mas não, a economia circular ela vai muito, muito além. Então, a gente até coloca aqui, né, algumas formas que alcancem essa economia circular. Então, melhorias em processos produtivos através de um design circular, um prolongamento da vida útil dos produtos, uma economia de recursos e reaproveitamento de materiais. A gente também tem a redução desse consumo de recursos, geração de resíduos e pegada ecológica. Então, como a gente reduz tudo isso durante os nossos processos, durante a produção de algum produto, enfim, inovação em reciclagem e logística reversa. Tá vendo que aqui a gente fala de reciclagem, mas não é só isso, vai muito além. Inovação em princípios de negócio para criar valor para a comunidade, aumento de renda e inclusão social de comunidades carentes, aprimoramento de infraestrutura das comunidades, desenvolvimento econômico e social. Mas não é só isso, tá, gente? Aqui a gente coloca alguns pontos que trabalham com economia circular, mas no nosso livecast, né, com especialistas, vocês também vão ter outros exemplos, vocês podem pesquisar, entender o que outros times Enactus já fazem pelo Brasil, ou, melhor ainda, o que os times Enactus globais de outros países estão fazendo para desenvolver a economia circular em seus territórios. Será que isso se aplica para a Enactus Brasil? Será que isso se aplica para o seu território? Por que já não fazer dessa oportunidade, que é o Prêmio Geração 360, o primeiro projeto compartilhado do seu time Enactus com um time Enactus de outro país, de outro estado, de outra cidade? Quem sabe, né, a gente está aqui no momento de criação, de inovação.
Então, podem usar isso como inovação. O que a gente tem esse ano de novidade? Deixa eu só tomar uma água que vocês sabem que eu falo muito. E se eu não tomar uma água, já viu, né? Esse ano, a gente está atingindo novas localidades. Então, ano passado, quem participou se lembra que a gente tinha 3 principais localidades, que era Paulínia, né, no interior de São Paulo. A gente tinha também João Pessoa, na Paraíba, e Porto Velho, em Rondônia. Esse ano, essas 3 localidades, elas continuam dentro do edital, mas a gente tem novas localidades que são de interesse também de participação. Então, esse ano a gente tem também Sorocaba, no interior de São Paulo, São Gonçalo, Nova Iguaçu, também no Rio de Janeiro, Rosário do Catete, em Sergipe, e Maceió, em Alagoas. Então, essas novas localidades também são, né, novas oportunidades para que estudantes residentes nesses estados e nessas cidades possam participar dessa segunda edição, tá bom? E aí, quando vocês estiverem olhando o edital, vocês vão perceber que lá tem uma definição do que é região. Então, quando a gente fala região, não é só a cidade específica de Paulínia, ou só a cidade específica de Sorocaba, só a cidade específica de Nova Iguaçu. Quando a gente fala de região, a gente está falando de um raio de 100 quilômetros. Então, minha cidade não está aqui nessas localidades, mas ela está dentro de um raio de 100 quilômetros. Eu posso me inscrever? Eu posso inscrever minha equipe? Sim, você não só pode, como você deve inscrever a sua equipe. Carol, não tô nessas cidades, não tô na região de 100 quilômetros. Eu ainda posso me inscrever? Sim, você pode se inscrever, tá? Desde que você faça uma das duas coisas. Ou você se inscreve individualmente, e aí a gente vai montar uma equipe que tenha as pessoas da localidade, e a gente não pode prometer para vocês que isso vai acontecer, tá? Então tem uma segunda forma que eu aconselho, que é você e o seu time procuram pessoas dessa região para que vocês façam esse primeiro contato e vocês mesmos montem uma equipe com essa pessoa dessa região. Ano passado a gente teve vários times fazendo isso. E como que eles fizeram, né? Já fica aí de boas práticas. Eles divulgaram no Instagram, eles divulgaram em grupos do Facebook, eles entraram em grupos do WhatsApp das universidades, das regiões. Então, os próprios times se movimentaram para fazer essa conexão ou com universidades que não faziam parte da rede ainda, ou universidades que faziam parte da rede Enactus e estavam na região. E aí vocês não precisam ter, né, uma equipe 100% formada. Vocês podem ter uma equipe aí de no mínimo 3 pessoas para se inscrever e no máximo 6 pessoas. Então, se na equipe de 3 pessoas tiverem 2 pessoas da região e uma pessoa do time Enactus, perfeito, já está tudo certo. Você pode também não ter ninguém da região no seu time. Só que aí não tem como vocês se inscreverem com 6 pessoas, porque a regra do edital é que precisa pelo menos 2 pessoas por região. Então, se você for se inscrever como equipe e não tiver ninguém da região, você tem que deixar um espaço aí de pelo menos 2 lugares para que a gente remaneje essas pessoas para o time. E aí, lembrando que não é 100% de certeza que isso aconteça. Isso vai acontecer se a gente tiver as inscrições suficientes dessas pessoas da região. Então, por isso, novamente, o que eu indico é vocês já busquem essas pessoas e comecem a fazer esse contato. Então, esse edital, ele é um grande incentivo à colaboração e também ao crescimento da nossa rede, tá bom? Então, eu indico aí que vocês façam essa movimentação. E vocês podem se inscrever também de forma individual, tá bom, pessoal? Podem ir mandando aqui no chat as perguntas, depois no final a gente vai recapitular e responder todas elas. Eu vou pedir para o Geazi aí ir me ajudando e compilando essas dúvidas aí, que depois no final a gente responde tudo, tá? E você pode também se inscrever individualmente, não tem problema, tá? É permitido. Vocês podem, uma outra dúvida que pode surgir também a gente pode se inscrever mais de uma equipe? Pode também, tá? Não tem problema. Mas lembrando que vão ser 16 equipes selecionadas, então também tem essa questão, que pode ser bom, porque vocês aumentam a chance, né? Então lembrem também de fazer uma submissão bem completa, se a gente perguntar, por que você quer participar?
Não vai colocar porque sim, coloca de fato, né? Agrega um valor, se tem a pergunta ali que vai avaliar para sua participação, se dediquem, respondam com clareza, com objetividade, tá bom? Não precisa ficar rodeando muitas informações também. E aí, esse ano passado, a gente tinha dois formulários diferentes para responder. Esse ano, a gente compilou tudo em um único formulário, tá bom? Então, vocês podem acessar esse QR Code que está aqui na tela, ou também no final a gente vai mandar o link para vocês aqui no chat, para que vocês possam se inscrever, tá bom? Então, quem puder e quem quiser já tirar um print, abrir o QR Code, aqui a gente vai mostrar, vocês já vão, na verdade, entrar direto no formulário de inscrição, tá bom? Eita, peraí. Bora lá. Aqui o link de novo, para vocês não esquecerem e se inscreverem, tá bom? E aí, no formulário, eu vou abrir ele com vocês agora. Vamos abrir aqui. Ih, calma aí. Pronto. Esse é o formulário de inscrição, tá, gente? Esse é o formulário que vocês vão acessar. Então, vocês vão colocar o nome completo de vocês aqui, o e-mail. Ó, tô preenchendo junto com vocês para vocês verem como é rapidinho, tá bom? Vocês vão colocar aqui a universidade de vocês, o telefone, lembrando que o telefone tem que ter sempre o DDD, tá bom? A cidade que você reside, a minha cidade é Bragança Paulista, e você vai colocar também a unidade federativa, que é o estado, tá bom? E aí você vai preencher as identificações, tudo que vocês quiserem colocar, né? Precisa preencher tudo certinho. E aí, o que aqui é importante? Você vai selecionar, na pergunta 9, se você é líder de equipe ou se é uma inscrição individual, tá? Então, se você for líder de equipe, se você selecionar aqui, quando você apertar em próxima página, ele vai abrir uma próxima página de preenchimento de inscrição em grupo, tá? Então, se você estiver se inscrevendo individualmente, você seleciona a opção inscrição individual. Se você estiver se inscrevendo com a sua equipe, você coloca líder de equipe. E aqui já outra informação importante. Se você for se inscrever com a sua equipe, não precisa cada pessoa responder um formulário individualmente. Cada pessoa não precisa. Você, quanto líder de equipe, preenche o formulário onde você vai colocar todas as informações daquela equipe, tá? Então, basicamente, qual é a diferença aqui dessa próxima página? Se você for individual, vai ter as perguntas só perguntando sobre você. Se for em equipe, vai aparecer ali 6 espaços perguntando as perguntas para 6 pessoas, que não são todas as respostas obrigatórias, mas lembrando que precisa pelo menos ter 3 pessoas para a gente considerar como uma inscrição em equipe. Se tiver 2 pessoas, a sua inscrição vai ser desconsiderada e vocês já vão vocês não vão avançar de etapa. Então, por isso que é muito importante. E aqui vocês colocam de novo a unidade federativa que vocês estão. Eu coloquei líder de equipe para mostrar para vocês como aparece, tá bom? Então, aqui vai perguntar se você é estudante Enactus ou não, se você já foi. Aí você vai colocar aqui de qual time você foi ou você é. Vai perguntar qual é o seu curso de graduação. Então, meu curso de graduação foi Engenharia de Alimentos. Você coloca aqui, certinho. E qual o período que você tá bom? Você vai ter que colocar aqui um comprovante de matrícula da instituição de ensino, tá bom? Aí aqui, você tá vendo que tá escrito de líder da equipe, é porque você está preenchendo para você, que você é o líder da equipe, tá bom? Você vai colocar uma foto, porque aí se vocês forem selecionados, a gente vai divulgar, e aí você vai aparecer na foto. Você vai colocar... E aí depois, o que vai acontecer? Você vai ter que preencher todos os campos para todas as pessoas da sua equipe, tá? Então, qual é a minha dica? Dá uma olhadinha nessas perguntas, junta tudo num Docs, num Google Docs ou num Word, e depois você só copia e cola essas informações. Aí você coloca o nome completo,
o e-mail, a universidade, o telefone, a cidade, todas essas informações para cada participante da sua equipe, tá bom? Precisa preencher certinho. E aí vocês vão ver que tá até como obrigatório aqui de cada um dos estudantes, tá bom? Porque são pelo menos três, já são pelo menos 3 ou 4 agora, eu tenho que olhar aqui no edital, mas eu vou abrir o edital com vocês, mas eu acho que é pelo menos 3 pessoas, tá bom? E aí depois vocês vão ver que, tá vendo que sumiu a estrelinha das perguntas? Porque não é obrigatório. Tá tudo obrigatório aqui, porque tem que ter pelo menos esse número de inscritos, tá bom? Então, vocês vão preencher aqui para todo mundo, pipipi, popopó, cada pessoa vai ter que ter um comprovante, vai ter que ter uma foto. Então, o formulário, ele não é complexo, ele é simples, mas vocês precisam colocar muitas informações desses participantes. Então, não deixem para a última hora, porque pode ter alguma coisa errada, é importante vocês também prestarem atenção nisso. E aí, aqui no final, vamos supor que vocês têm 3 participantes, é só isso que vocês têm, vocês não vão escrever a equipe completa, é só descer até o final, e aí vocês vão colocar aqui as principais habilidades que a equipe possui, se a equipe possui algum conhecimento sobre economia circular, se sim é para vocês escreverem. Lembrando que tem limite de caractere, tá, pessoal? Então, se atentem a isso. Qual a principal motivação da equipe para participar do Prêmio Geração 360? E aí vocês têm que colocar, caso vocês tenham colocado ali que tem alguém da equipe que tem experiência em economia circular, vocês têm que colocar um comprovante, que não é obrigatório, caso não tenha, mas é importante mostrar aqui. E aqui também, por último, você autoriza o uso da sua imagem e dos seus dados pelo Enactus Brasil e pelos seus parceiros. Bom, gente, é esse o formulário de inscrição. Aqui no final vocês já vão ver que vai ter um concluído, tá? Então, é bem importante que vocês se atentem e respondam todas essas informações com calma. Bom, gente, vou fazer agora uma pausa para as dúvidas até aqui. Deixa eu olhar aqui no chat. Jazzy, tem alguma dúvida aí? Temos algumas dúvidas. A professora Patrícia, ela está perguntando sobre a região. Ela fala assim: estamos em Ji-Paraná, 360 quilômetros de Porto Velho. Precisamos colocar alguém de lá, mesmo tendo um time aqui? Sim, professora, a gente está considerando um raio de 100 quilômetros das localidades de interesse, tá? Então, seria interessante vocês terem uma pessoa aí da região de Porto Velho mesmo, tá bom? Agora o Samuel da UFAL, ele faz algumas perguntas. Gostaria de saber se podemos fazer nossa inscrição, né, como grupo ou se adiciona algum membro da Enactus da região, porque na equipe dele já tem 5 pessoas. Como é que eu não entendi? Ele A já é equipe todo dele, mundo da região, é isso? exato, só que não tem ninguém da Enactus. Ah, não, precisa ter alguém da Enatus, tá bom? Precisa. Ó, a regra da equipe é assim: são pelo menos 2 pessoas da região. Então, se tiver 5 pessoas, ótimo. Mas precisa ter uma pessoa da Enactus também. Caso você não conheça ninguém da Enactus, você pode se inscrever com 5 pessoas da região. E aí a gente vai remanejar uma pessoa da Enactus para a equipe de vocês, de acordo com o que ela preencheu, o que vocês preencheram aqui no formulário de habilidades e motivação. A gente vai dar um match aí de propósito de participação no prêmio para que faça sentido à equipe, tá bom? A outra dúvida dele é em relação à graduação, que toda a equipe, pelo que eu entendi, estão na pós-graduação já, e aí ele quer saber como é que vai preencher essa informação no formulário. E aí eu Samuel, pode falar. já ia responder já. Samuel, a gente vai adicionar essa pergunta no formulário, para você colocar o seu programa de graduação e qual semestre você está cursando ela, tá ok? Carol, tu quer adicionar alguma coisa, né, na minha resposta? Não, é só isso mesmo, Samuel. A gente esqueceu de colocar pós-graduação lá nas opções.
mas a gente vai adicionar, tá? Foi só realmente um erro nosso aqui, mas a gente já tá atualizando o formulário para que vocês possam preencher, tá bom? Agora, a Gabriela, da Unicamp Campinas, ela pergunta: Eu tenho um amigo de Sorocaba que faz cursinho e ele queria participar com a gente. É permitido isso? Gabriela, o edital é só para estudantes do ensino superior, tá? Então, não precisa, na verdade, ser uma universidade, mas precisa ser, por exemplo, uma faculdade ou qualquer tipo de ensino que se enquadre como instituição de ensino superior, tá bom? Já vai treinando ele aí para ele entrar na universidade no próximo ano e participar com vocês da terceira edição, tá bom? Mas no momento ainda não é permitido, tá bom? Agora, a Leidiane, do time Unis Paraná, pergunta: Uhum. Com relação à pontuação, se nosso time se juntar com outro, pode ter condição de participar ainda, ainda assim fará diferença para a pontuação para o time de destaque? Ou somente o time oficialmente habilitado no edital? Professora, eu acho que talvez. Ah, não, foi a Leide, né? Leide, Uhum. ó, talvez são dois processos diferentes aqui que a gente está falando. O time destaque, ele é uma premiação que pontua a participação dos times nas nossas oportunidades, não necessariamente neste prêmio. Então, se o seu time participar com outro time, ou o seu time participar sozinho, isso não vai ter nenhuma interferência na pontuação. O que vai contar é se o seu time está participando ou não, tá bom? São duas coisas interligadas, mas separadas. A gente até incentiva que, se o seu time não faz parte de uma localidade, né, de destaque aqui dentro do prêmio, que vocês conversem e convidem essa pessoa para participar da equipe de vocês. Por que que isso é importante, gente? Eu vou passar o edital já com vocês para a gente falar um pouco de como vai funcionar. E a gente está falando aqui de um hackathon, de uma criação de um projeto. E esse projeto ele está sendo criado pensado de uma determinada localidade. E ele precisa ser, né, colocado em prática. Então, o grande diferencial do Prêmio Geração 360 Graus é que vocês vão passar por um hackathon onde vocês não vão ficar só na apresentação das ideias, vocês vão receber uma bolsa auxílio para implementar esse projeto na localidade. Então, se o seu time se inscreveu ali na Liga da Paraíba, por que que é importante ter duas pessoas da Paraíba, né, ali de João Pessoa? Porque essas duas pessoas vão ser responsáveis pela aplicação prática desse projeto em João Pessoa, né? Vocês vão receber uma bolsa auxílio aí de R$ 1.000 que vai, né, ser investida para tirar esse projeto do papel, tá bom? Então, por isso, ano passado a gente estava pedindo só uma pessoa, e aí a gente viu que para uma pessoa ficou muito sobrecarregado. Então, tinha times que eram todos do Sul, por exemplo, e uma pessoa estava em Porto Velho. E aí, essa uma pessoa que tinha que fazer tudo. Então, esse ano a gente está falando: olha, precisa de pelo menos duas pessoas ali na região para que seja mais fácil de colocar esse projeto na prática. Porque vocês vão ter a primeira etapa, que é a ideação, né, que é a validação da problemática, entender a problemática, e aí vocês vão fazer uma apresentação, e aí dos 16 times que passaram pela primeira etapa, vão ser selecionados 8 times, e esses 8 times, eles vão receber esse aporte financeiro de R$ 1.000, onde vocês vão ter 2 semanas para tirar esse projeto do papel. Então, por isso que é tão importante ter as pessoas ali da região, tá bom? Bora lá, o que mais? Eu estava mutado, mas o Hermes da Enactus, o Desk, ele pergunta: se os participantes da região não são da Enactus e a pessoa da Enactus for estudante de outra localidade, é permitido? Sim, Hermes, é permitido, mas lembra o que eu acabei de falar agora. Vão ser essas pessoas que vão ser responsáveis por colocar isso na prática. Então, o alinhamento de vocês do que é um projeto Enactus tem que estar super afiado, porque vocês vão estar meio que trabalhando ali de forma híbrida. Vocês, né, no sul, e eles, essas duas pessoas, seja lá qual for a região delas. E aí, por isso, de novo, eu friso a importância de talvez vocês já se inscreverem com essas pessoas da região
como equipe, porque esse alinhamento ele já começa desde o início, desde o momento de montar a equipe, tudo isso, tá bom? Temos mais 3 perguntas aqui, Carol. A Beatriz, ela pergunta: estamos em Santo André, seria a 128 quilômetros de Sorocaba. O limite é estritamente 100 quilômetros Isso, Bia, são 100 quilômetros do estado de São Paulo. A gente tem duas localidades, Paulinha e Sorocaba. Aí você pode fazer essa pesquisa aí para ver se está dentro dessas duas regiões, ou de Paulinha ou de Sorocaba. Se de Paulinha ainda não estiver dentro de 100 quilômetros, a parte boa é que, né, o estado de São Paulo tem várias Enatos, a cada duas cidades tem dois times Enatos, então vocês podem fazer essa movimentação para fazer uma parceria, por exemplo, com o time Enatos de Campinas ou de regiões mais próximas a Sorocaba. Inclusive, em Sorocaba tem um time Enatos também, então pode ser uma estratégia, tá bom? A professora Patrícia pergunta: podemos fazer o projeto para implantar em Ji-Paraná com 2 pessoas de Porto Velho ou deverá ser implantado na região de Porto Velho? Deve ser implantada na região de Porto Velho. alocação, isso, de Porto Velho. O que vocês podem fazer, que alguns times fizeram ano passado, é replicar o projeto. Então, enquanto ele acontece ali na região, também está sendo implementado na região do outro time. Então, a gente teve ano passado times que tinham até 3 times Enactus diferentes. E aí a gente teve times replicando projetos em 2 times Enactus ao mesmo tempo, tá bom? A Giovana pergunta: as equipes são todos com ideias em esboços que serão criadas ou também haverão projetos já implementados que automaticamente terão uma maior pontuação? Giovana, a ideia aqui é que seja um hackathon. Então, ele é uma oportunidade de criação de projetos, tá? Então, a gente está falando aqui da elaboração do zero. Não vai ter pontuação extra para um time. Quando você for se inscrever, eu até mostrei aqui o formulário, né? Não tem nenhuma pergunta falando sobre o projeto em si, porque isso vai ser desenvolvido durante o edital, durante a oportunidade. Vocês vão receber capacitações, treinamentos, vocês vão ter que desenvolver ferramentas, entregar, né, fazer entregas semanais aí sobre as temáticas para desenvolver o projeto do zero. O que pode acontecer, por exemplo, isso que eu falei de replicação. Então, tem um projeto que acontece em tal lugar, mas a gente quer replicar aqui para essa localidade. É permitido? Sim. E aí, por que isso é permitido? Porque não vai ser um copia e cola. Cada localidade tem as suas necessidades, o seu perfil. Então, vai ter que ser feito um estudo de persona, um estudo de problemática, uma árvore de problemas, todas essas ferramentas para a criação, né, e replicação desse projeto de forma adaptada para a região, tá bom? Mas a gente não está falando de projetos prontos, a gente está falando da criação mesmo de novos projetos, chegar em novas comunidades, tudo isso, tá bom? E aí, Carol, por fim, o Caio D pergunta: um exemplo, se as 2 pessoas mínimas forem de regiões distintas, isso seria permitido? Não, Caiodê, porque lembra que eu falei que a ideia são essas. A ideia não, né? Isso não é uma ideia, isso é para acontecer. Então eu falo que é uma ideia, mas é para acontecer. Essas 2 pessoas da região são as pessoas que vão implementar o projeto na prática. Então, não dá para ser, por exemplo, uma pessoa de Porto Velho e uma pessoa de Sorocaba. Apesar de serem 2 regiões de destaque, não vai fazer nenhum sentido, né? A gente vai estar aqui falando de regiões distintas. Então, a ideia dessas 2 pessoas é para que elas sejam ali, né, o ponto focal, o apoio presencial do time para a elaboração. Por que a gente está falando isso? Essas pessoas vão ter que ir atrás de uma comunidade, fazer visita para a comunidade, vai ter que implementar o projeto na prática, falar com o fornecedor, enfim, fazer tudo que o time Enactus faria, né, de forma presencial. Então, a gente sabe que um projeto Enactus, né, o Hackathon, ele vai ter outras entregas, que vão ser ferramentas, que dá para fazer de forma virtual, dá para fazer de forma híbrida, mas o projeto na comunidade não tem jeito, isso tem que ser
presencial. E lá na última etapa, a gente vai ter uma visita do Instituto Horizon Social aos projetos que foram, né, que avançaram para o top 8. Então, também é importante para receber essa visita. Boa, gente. Vamos fazer uma pausa nas perguntas agora. Pode, Gabriela? Acabei de ver aqui a pergunta da Gabriela. Pode. E eu ainda tenho uma outra sugestão. De times enáticos que estão em regiões que são abraçadas pelo edital. Uma outra sugestão estratégica até para o time é vocês se dividirem. Então, se tem 10 pessoas da sua equipe, do seu time Enatos, que estão interessadas em participar do edital, não faz uma seleção e monta só uma equipe. Monta, sei lá, 2 equipes, 3 equipes e convida pessoas de outros times Enatos para fazerem um time com vocês, porque aí vocês têm mais chances de serem selecionados e, quem sabe, até de avançar para a final do prêmio. Então, fica aí também uma estratégia que pode ser utilizada, tá bom? Gente, legal. Vou abrir com vocês aqui agora. Deixa eu ver o que mais. Opa! Cadê o campo? Aqui. Ah, tá. Eu já estava no campo. Deixa eu passar aqui com vocês o resto da apresentação. Então, lembrando que na hora de se inscrever, é importante que vocês selecionem aqui se você é líder de equipe ou se é uma inscrição individual, tá bom? Esse ano o prêmio está dividido em 2 ligas. A Liga Sudeste e a Liga Norte e Nordeste, que eu já falei para vocês aí, né, quais são as localidades. Então, a Liga Sudeste, a gente tem Paulínia, Sorocaba, Nova Iguaçu e São Gonçalo. E a Liga Norte e Nordeste, a gente tem Porto Velho, João Pessoa, Maceió e Rosário do Catete. E aí, só complementando aquela pergunta, né, de o projeto ele precisa ser implementado na cidade onde está, né, na cidade aqui que está listada, precisa ser implementado na região que está listado. Então, por exemplo, Itatiba não é uma cidade que está aqui escrita na Liga Sudeste, mas ela está a menos de 100 quilômetros de Paulínia. Então, se tivesse um time Enatos em Itatiba e eles quisessem fazer um projeto para implementar na cidade de Itatiba, poderia, tá bom? Estaria permitido. Então, é nessas cidades mais um raio de 100 quilômetros dessas cidades, tá bom? Então, por exemplo, Nova Iguaçu está num raio de 100 quilômetros Rio de Janeiro, né? Tudo isso, inclusive o Jazzy está no Rio essa semana junto com o Vinícius do Instituto Horizon Social para fazer uma divulgação por lá com os times Enactus também, tá bom? Então, não é obrigatoriamente nessa cidade, é num raio de 100 quilômetros, tá bom? E pelo menos 2 estudantes da região para onde vocês vão se inscrever. E aí, falando sobre o edital em si. Então, a gente vai passar por algumas etapas, que é a etapa de pesquisa, ideação, modelagem de negócios e investimento para colocar essa ideia na prática. Então, a gente vai ter atividades como trilha de capacitação, coleta de insights problemática central, vocês vão idealizar uma solução inovadora e vocês vão desenvolver um protótipo funcional. E lembrando sempre no modelo Enactus de criação de projetos. Não é uma ideia que vai sair da sua cabeça ou da cabeça de alguém do time. É uma problemática que existe, que vai ser validada, que vocês vão conversar com as comunidades que estão sendo atingidas por essa problemática e vocês vão criar a solução partindo da raiz do problema, tá? Então não vai ser uma ideia. Você pode até ter sonhado com uma ideia, você pode até fazer um projeto em cima dessa ideia que você sonhou, mas você precisa validar que esse problema realmente existe e é um problema que pode ser solucionado com um projeto Enactus, tá? Para finalizar essa fase, vocês vão fazer uma apresentação, um pitch de 5 minutos e vão passar por uma sabatina aí de 5 minutos de perguntas e respostas por um painel de juízes que vão ser especialistas aí do setor, enfim, que vão ser convidados aí pela Enactus Brasil e pelo Instituto Horizon Social. No final dessa fase, a gente vai ter a seleção de 8 finalistas
E aí, como vai ser essa seleção? Vão ser 4 times, né? 4 equipes por liga. Então, vão ser 4 equipes do Sudeste e 4 equipes da Liga Norte e Nordeste. E aí, essas 4 equipes vão receber um investimento na solução, tá bom? E aí, vocês vão fazer uso da Bolsa Auxílio para tirar essa ideia do papel, enfim, vocês vão ter algumas entregáveis que vão ser obrigatórias, como a apresentação, um relatório, um roteiro, né, da apresentação e também a submissão prévia para a auditoria dos resultados que vocês vão entregar durante o edital, tá bom? Tudo isso é muito, muito importante. Então, aqui eu já passei para vocês. E a gente tem uma premiação onde o primeiro lugar vai receber R$ 8.000, o segundo lugar vai receber 6.000 e o terceiro lugar R$ 4.000. E aqui a gente tem o cronograma específico da oportunidade. Então, esse edital ele foi lançado durante o ENEB, no dia 25. Hoje a gente está tendo o nosso webinar de dicas, enfim, para tirar as dúvidas também. A gente vai ter o livecast que vai acontecer no dia 20, às 2h30. As inscrições, elas se encerram... Opa, peraí que eu aumentei demais. As inscrições, elas se encerram no dia 25, às 18 horas, do horário de Brasília. Então, se atentem nisso também. A gente vai ter a divulgação dos selecionados no dia 28 de agosto e o kickoff de lançamento mais início da semana 1, no dia 2 de setembro, às 19 horas. E aí a gente vai começar a trabalhar por semanas. Cada semana a gente tem um objetivo e esse objetivo vai resultar em uma entrega obrigatória dessa equipe, que são entregas estratégicas de gerenciamento de projetos para que vocês saiam de uma ideia para uma solução que é possível de aplicação, tá? Então, a semana 1 a gente vai trabalhar pesquisa em sites, semana 2, ideação e prototipagem, semana 3 e 4 a gente vai trabalhar modelagem de negócios, semana 5 e 6 a gente vai trabalhar ideação e prototipagem parte 2, com visita à comunidade, e semana 7 a gente vai fazer um planejamento financeiro e projeção, e a gente também vai ter um envio parcial dos resultados. E na semana 8, vocês vão ter a apresentação parcial desses resultados, onde vai ter a seleção aí do top 8, que vai receber um investimento de R$ 1.000 para tirar a ideia do papel. E aí, a partir da semana 8, então, vocês recebem a Bolsa Auxílio até dia 24 de outubro. E aí, deixa eu continuar aqui. E aí, a partir do dia 24, vocês vão ter semana 9, 10 e 11, 12 e 13 para vocês utilizarem essa Bolsa Auxílio, tá? Então, são aproximadamente 4 semanas que vocês têm que usar 100% da Bolsa Auxílio, tá bom? Então, vocês vão fazer, na semana 9, começar o protótipo com a utilização do valor, vocês vão fazer um roadmap e vocês vão ter uma entrega, né, já direcionada para a final. Vai ter também a visita à comunidade, porque não tem como você fazer um projeto Enactus se você não conhece a sua comunidade, se você não está na comunidade, então vocês precisam estar na comunidade. E vão ter também mentorias com o Instituto Horizon Social para direcionar vocês para que esses projetos estejam, né, alinhados com o propósito do edital, que é a economia circular, tá bom? Nas semanas 10 e 11, vocês vão estar encaminhando ao desenvolvimento do protótipo, e na semana 12 e 13, vocês vão fazer a finalização desse protótipo, ou seja, vocês vão estar finalizando o projeto de vocês, e vocês também vão ter uma visita, vocês vão receber uma visita presencial dos colaboradores do Instituto Horizon Social às suas comunidades e aos seus projetos, né? Sua comunidade e o seu projeto que você está desenvolvendo para o Hackathon, para o Prêmio Geração 360. Isso aí vai acontecer no dia, né, entre os dias 17 e 30 de novembro. Então, as coisas acontecem bem rapidinho. Na semana 14, a gente tem o envio do relatório final e o roteiro de 2 colunas para a auditoria pré-pitch, e a gente finalmente chega na apresentação final, onde serão definidos os vencedores da segunda edição do Prêmio Geração 360.
No comecinho de dezembro, a gente tem a divulgação dos vencedores e a transferência da premiação. Lembrando que tanto a Bolsa Auxílio quanto a premiação, elas têm prestação de contas, tá? A Bolsa Auxílio tem prestação de contas de 100% do valor e o prêmio tem uma prestação de contas de 50% do valor, que deve ser destinado obrigatoriamente para o investimento no projeto que vocês criaram durante o edital. Os demais 50% eles devem ser utilizados pelo time Enactus em investimento em outros projetos e nos próprios estudantes do time, como capacitações, participação em eventos da Enactus Brasil, então evento regional, evento estadual, ENEB, tá bom? Mas tudo isso vocês precisam também prestar contas, tá? Gente, tudo isso eu sei que é muita coisa, mas tá tudo no edital para vocês. A gente tirou as informações de lá. Então, depois vocês vão ter acesso a essa gravação e também ao edital. Bom, tô vendo aqui o chat não tem nenhuma pergunta, mas eu vou deixar um espacinho aqui para vocês mandarem alguma outra pergunta que vocês tenham. Bom, mandem aí então, que já já a gente vai finalizar aqui. E por último, mas não menos importante, a gente trouxe aqui alguns exemplos de projetos que foram criados na primeira edição, né? E aí vocês podem também observar que são times colaborativos. Então, aqui a gente tem um time, né, o time Enactus da UFABC e da Unesp, que desenvolveram um projeto Replastica, onde eles transformaram resíduos plásticos em fios de lã sintética. Então, tudo isso visando a economia circular. Esse foi o projeto campeão. O time que ficou em segundo lugar, o EcoCoco, eles desenvolveram uma problemática que é a baixa taxa de reciclagem das cascas do coco verde, onde eles buscaram criar novas oportunidades de renda para os artesãos que estavam interessados em utilizar a fibra do coco na confecção de produtos artesanais. Esse time também era um time colaborativo, então a gente teve aí o Daniel, que era da UFPB, um pessoal que era da UFOP, mais uma pessoa que era da Unesp Sorocaba, então são times aí colaborativos. Esse time ficou em segundo lugar. E a gente teve outros times que participaram também do top 4, como o time Enactus da UDESC, que trabalhou junto com uma pessoa que era da Unisapiens, que não é uma universidade que faz parte da rede Enactus, então é interessante que vocês vão poder participar de pessoas que ainda não conhecem, participar de pessoas não, participar do prêmio com pessoas que ainda não conhecem a Enactus, e vocês vão poder, né, ter uma troca de aprendizagem muito intensa, vai ser algo bem interessante, e quem sabe já participar do programa de abertura de novos times Enactus, né, que é algo aí que o Pedro implementou para vocês no último ciclo. Então, gente, já é uma oportunidade que vem com um combo de oportunidades. Eu acho que é a forma perfeita de participar, de começar o nosso ciclo Enactus. Então, o projeto Açaí Circular trabalhava com resíduos de açaí, propondo soluções sustentáveis na criação de um papel semente, trazendo valor para comunidades ribeirinhas. E o projeto também Ciclo Verde ficou no top 4, ele era da Liga de Porto Velho, Rondônia, e a gente tinha universitários aí da UFRA e do time Enactus da Unir. Então, eles implementaram ecopontos de coleta de resíduos orgânicos que foram direcionados para composteiras para a produção de biofertilizantes e adubos para serem utilizados pelas comunidades na produção de hortaliças, tá, pessoal? Então, esses foram 4 dos vários projetos que foram criados no ciclo passado, durante a primeira edição, e eu estou super ansiosa e animada e curiosa para descobrir quais vão ser os projetos que serão criados neste ciclo, tá bom? Nesta segunda edição. Então, relembrando, dia 20, encontro mais do que agendado, marcado, patenteado, o nosso livecast com especialistas para falar sobre a economia circular e o combate às mudanças climáticas via YouTube, às 14h30 do horário de Brasília. Boa, gente. Trouxe tudo que eu tinha para trazer para vocês. Agora é a hora das nossas perguntas e respostas. Bora lá?
Tem mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui o chat. Giovana perguntou: podemos ter como participantes de forma extraoficial estudantes que são do ensino médio? Giovana, vocês podem. A gente tem, por exemplo, projetos de time Enactus que trabalham com voluntários, que não são pessoas que são voluntariadas diretamente pela Rede Enactus Brasil, mas são voluntários do time Enactus ou do projeto em si. Vocês podem trabalhar dessa forma, mas a gente não consegue. Por exemplo, se vocês ganharem, por exemplo, não vai ser oficialmente essa pessoa contemplada com a premiação, entendeu? Ela teria que participar mais como uma voluntária do time e da equipe, tá bom? Boa, pessoal. Gente, mais alguma dúvida? Se alguém quiser abrir o microfone também para perguntar, pode ficar à vontade, tá bom? Aproveitem, hein? Que depois vocês mandam no WhatsApp e a gente demora um pouquinho para responder. A gente não responde no mesmo minuto. Aqui vocês mandam e a gente já responde. Mas eu entendo que vocês vão dar uma lida no edital com calma. Não deixem para a última hora, pois eu não vou responder dúvida 5h55 da tarde do dia 25, pois vão faltar apenas 5 minutos para o fechamento do formulário de inscrição. Então, podem mandar dúvidas à vontade, tá? Desde que seja anterior ao dia 25. E espero que vocês tenham pegado aí, né, a essência do prêmio. A gente vai trabalhar sobre como economia circular, a gente vai passar por uma capacitação, né, uma série de capacitações muito interessantes, com conteúdos que vocês vão utilizar não só dentro do time Enactus, mas também na vida acadêmica e na vida profissional de vocês. Então, aproveitem essa oportunidade, que eu tenho certeza que vocês vão fazer muito, muito proveito disso. E aí, fiquem à vontade para mandar mensagem para mim e para o Gease, que estamos à frente aí dessa oportunidade, que a gente com certeza vai responder vocês. Se precisar, podem ligar, mandar e-mail, que a gente está aqui disponível, tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida? Não? Então tá, a gente. Opa, pode Carol, falar. o formulário você vai mandar depois de A presença? gente vai mandar agora o formulário de presença, mas antes eu vou pedir só para que vocês abram as câmeras para a gente tirar uma foto, por favor. Eu só vou liberar o link depois que nós tivermos aqui 20 câmeras ligadas. É meta. O pessoal no escuro, gente. Meu Deus. Vocês estão na rua assistindo reunião. Eu amo os meus estudantes Enactus. É isso aí, gente. Vocês arrasam. Ih, gente, só tem, acho que não tem 20 não, né, Jazz, de câmera ligada. Acho que tem umas 10 pessoas. Gente, pode abrir, viu, que eu não vou postar no Instagram nem nada. É só para eu, assim como vocês têm auditoria de evidências, a gente também aqui na Enactus Presente trabalha com evidências. É tudo auditoria, eu preciso de câmeras abertas. Como que eu vou saber que vocês não estavam, só deixaram eu falando sozinha aí na casa de vocês? Liguem aí rapidinho só para eu tirar uma foto. Pode estar descabelado, né, Carol? Não tem problema. Pode aparecer descabelado, não tem problema, porque eu não vou postar essa foto. Mas a foto que vocês mandarem na inscrição, mandem uma foto bonitinha, viu? Porque aquela a gente vai postar se vocês forem selecionados. Bom, então sorriam que eu vou começar a tirar as fotos aqui. Vão ser algumas fotos, tá? Então fiquem sorrindo aí. Vou tirar a primeira. 1, 2, 3 e... A primeira foi. Deixa eu colocar a segunda página. Sorriam. 1, 2, 3 e... Pronto. Acho que já foi todo mundo de câmera... Opa! Já foi todo mundo que estava de câmera aberta. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Calma que o formulário já está no chat. Preencham o formulário. A gente vai mandar também a gravação para o pessoal do time assistir e preencher o formulário depois, tá bom? A gente vai mandar todas as informações via e-mail, gente. Boa noite, muito obrigada pela presença. Obrigado, Bruno e Cíntia, pela presença também, pela fala do Instituto Horizon Social. E a gente se encontra no dia 20. Mandem as dúvidas
para mim ou para Dias, tá bom, gente? Boa noite, boa semana para vocês, bom Boa noite. descanso, bom trabalho para quem vai trabalhar agora, passar a noite trabalhando, fazendo coisa do projeto. É isso, gente. Boa aula para quem tem aula e até mais, gente. Boa Boa noite. noite. Obrigada. E agora a gente descobre quem deixou. Deixou o celular ali, né? É,